Deixa eu avisar que tem gente mandando... Alô, som. Tem gente mandando mensagem querendo saber se vai transmitir online. Oi? Está transmitindo já? Vamos lá. Graças e paz, queridos. Vamos lá, vamos começar? Vamos orar? Vamos curvar as nossas cabeças e vamos agradecer a Deus por esse momento, pedir a bênção do Senhor. Dou graças, Senhor, por esta oportunidade, pelo momento, pelo Teu favor tão rico e merecido, certamente, a cada um de nós. Obrigado pela Tua graça, Tua bondade que nos atinge, que nos cerca. Toma-nos, pois, nesta noite, nas Tuas mãos e abençoa-nos nesses instantes em que seguiremos falando sobre Tua palavra. Te suplicamos isto e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, segunda carta de Paulo, capítulo 5, a carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Por favor. Felipe, coloca aí na tela, tem o texto? Isso. Na semana passada nós vimos o capítulo 4, demos uma lapidada nos pensamentos de Paulo, o que estava lá no capítulo 4, sobre essa questão da postura e da renúncia cristã, a questão do sacrifício cristão, a questão do morrer para Cristo, para que outras vidas brilhem, para que haja luz na vida daqueles que precisam da palavra, do poder da palavra, e dessa abdicação ou dessa morte que eu me submeto para que outros encontrem vida. Lembram disso? Todo mundo lembra? Ok. Então hoje a gente vai estudar o capítulo 5, eu não sei até onde nós iremos, mas vamos estudar o capítulo 5 da carta de Paulo aos Coríntios. Hã? Até o 21, né? Ô sofrimento, hein? Vamos lá. Diz assim o texto: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Eu li e dei a parada exatamente porque é proposital, tem uma vírgula ali. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ok? Esse texto, se não for seguido ou lido como as vírgulas pedem, fica meio confuso, né? Então, de eterno, né? Na verdade, o eterno é ênfase, né? Ele está dando ênfase. Ele quer dizer que o que tem aqui é passageiro e o que tem lá dura para sempre. Então, ele faz questão de dizer isso. Não, o que está lá dura, o que está aqui não dura. Então, é só isso que ele quer enfatizar. Mas vamos lá em cima. No último verso, se não me engano, foi o 18, que lemos do 4, não foi? Só dá uma lida no 18, por favor, só para a gente fechar aqui uma questão, para vocês entenderem isto aqui. Dá uma lida no 18. Perfeito? Então, aí ele diz, por que as coisas que se veem são temporais, são rápidas, são passageiras, e as coisas que nós buscamos, que devemos buscar, elas são eternas. Aí ele diz, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, aí ele faz uma mistura, e eu queria só frisar isso, casa terrestre e tabernáculo. Hã? Isso. Exatamente. Se a casa terrestre deste tabernáculo, essa casa terrestre deste tabernáculo, que muita gente vende como mansões,
e diz que, pô, se a tua casa da terra se sucumbir, você tem um lar no céu, você tem mansões no céu, e a gente sempre fala isso, mas na verdade ele está fazendo uma alusão, primeiramente, à expressão usada por Jesus Cristo, né? Quando Jesus Cristo falava do corpo e do sacrifício que ele ia se submeter, ele falava dele, ele chamava o templo, que na verdade não ficaria de pé, mas que ao terceiro dia, ele disse, olha, isso aí vai cair, mas esse aqui ao terceiro dia ressurge. Então ele falava dele. E aí nós precisamos lembrar também que Paulo, numa outra alusão, diz que, no capítulo 6 da primeira carta dele aos Coríntios, que nós somos templos do Espírito Santo. Então, a primeira alusão a essa questão de casa terrestre deste tabernáculo é: eu, templo de Deus, eu, lugar de adoração do Senhor, e eu que não permaneço na terra a vida inteira. Então, a primeira colocação é esta. Agora, se queremos aplicar isso figuradamente, a expressão de coisas materiais que não duram, também aplicamos, muita gente aplica. Mas a finalidade de Paulo não é dizer de coisas materiais, é dizer daquilo que somos como tabernáculo, como templo de Deus, como casa de habitação do Espírito Santo de Deus. Não está fazendo alusões necessariamente a coisas físicas, a coisas materiais. Ele já disse anteriormente que elas são passageiras. Então ele está falando que tanto nós passamos fisicamente, não permaneceremos, mas viveremos com Deus na eternidade. Então ele fala do ambiente, da habitação nossa e nós como templos do Espírito Santo. Ok? Então eu como templo, vou explicar de novo, eu como templo do Espírito Santo, eu como tabernáculo de Deus. Amém? Eu como tabernáculo de Deus. Sucumbe, vai sucumbir. Paulo fazia também uma alusão, e é preciso que entendam, Paulo também fazia uma alusão às dores, aos sofrimentos que ele estava padecendo. Seu corpo estava debilitado, sua vida estava por um triz. Naturalmente, não iria demorar muito sobre a terra. Ele disse, olha, o corpo sucumbe, o templo, esse tabernáculo, esta realidade onde o Senhor habita, demora pouco, vai sobreviver tem pouco tempo para sobreviver. Agora, o que ele vai fazer comigo lá num corpo glorificado, aí dura para sempre. Então, essa é a primeira alusão. Fale. Isso, do desconhecido. Logo a gente fica assim, poxa, todo mundo quer ir pro céu. Mas parece que a gente não quer deixar para trás essa velha habitação. Isso, não, mas essa colocação é oportuna. Paulo, durante todo o tempo, o que ele mais adverte ao povo de Corinto é para que o povo não se detenha. Essa preocupação não era só de Paulo, essa preocupação era de Jesus. Lembram de Mateus 6,33? Buscai primeiro. Lembra da outra expressão, não ajunteis? Quando a gente fala tesouro e quando fala buscar primeiro o reino de Deus, o termo é tão curto, é tão sucinto, a expressão é abrangente. A ideia do Senhor é universal, é de um panorama enorme, é abrangente, extensivo. O problema é, primeiro, que quem quer explicar, não quer se deter a uma explicação vasta. E quem quer ouvir, não quer que entrem no seu universo. Então é muito mais fácil você olhar para o texto, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Como isso não está definido, qualquer um se prende a qualquer coisa, se detém nesta terra a qualquer coisa, e naturalmente não alimenta essa paixão. Mas quando se pensa também no que Jesus disse, não ajunte tesouro no céu, não ajunte tesouro na terra, ajunte no céu, porque na terra a traça corrói, o ladrão mina e rouba. Ora, quando ele diz isso, a preocupação naturalmente é fazer com que o homem não é tesouro. Aí o que o crente ou o cidadão que quer limitar a ação de Deus faz? Opa, tesouro é riqueza. Eu só tenho um carro velho, tenho uma casa de um cômodo, então eu não devo me preocupar. Mas em compensação ele está detido aquilo ali, ele está preso aquilo ali. Não importa o que é aquilo que o detém nesta terra, é aquilo que não te faz pensar na glória, no porvir, é aquilo que não te faz alimentar sonhos do futuro, é aquilo que não te faz ambicionar um porvir. É exatamente isso.
Não, porque quando a gente lê, por exemplo, Paulo está falando com muita propriedade. Quando a gente lê a respeito de Paulo, quando ele diz, olha, em nada tenho minha vida por preciosa, alguém pode dizer, esse cara é um suicida. Pô, ele não tem a vida dele em nada por preciosa. Sim, ele não tinha em nada a vida dele por preciosa. Ele diz, olha, aí no outro texto ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou então ele diz, tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte, a tua vitória, e etc, etc. Aí você diz, pô, o cara é depressivo, ou ele vive o tempo todo em baixa autoestima, querendo a morte todo dia. Não é nada disso. Ele simplesmente enxergava algo bem melhor e sonhava com isso todos os dias. Queria isso todos os dias. Então, essa advertência que ele traz ao povo de Corinto é exatamente por esse desprendimento que ele queria mostrar claramente ao povo de Corinto que não era essa ambição a ser gerada, que não era este anseio. Eu ouvi, vocês vão conhecer, esperem em Deus, em agosto, a missionária Ana e o missionário Francisco, que é um casal. Ela tem 50 anos, ele também 51, estão novos. Eles disseram o seguinte lá, uma coisa impressionante, a frase deles que me encantou, eles chegaram, nós estávamos lá no culto, aí fui conhecê-los, foi a primeira vez que nós travamos esse diálogo, aí estávamos conversando, falei, porque o André Bahia, que é batista, foi lá para ficar 10 anos, ele falou, não, eu volto daqui a 10 anos, mas eles não, aí nós fomos conversar, tal, para prazer, vocês vão ver, são pessoas muito amáveis, e aí, quando volta? Aí ela, nunca mais. Já viemos para não voltar. Aí ela ainda disse assim, eu já falei, porque ela só tem um filho, o filho já está casado. Ela disse, já avisamos lá. Nos enterrem aqui mesmo, não gastem dinheiro com traslado. Não, aí ela falou assim mesmo, já viemos para vir e não voltar. E já avisamos para os parentes. A gente vai lá visitar, mas não voltamos mais. Para lá não voltamos mais, essa agora é a nossa casa. Eles não conheciam Haiti, vieram porque Deus tinha indicado Haiti para eles. E eu achei assim impressionante, falei, meu Deus, não voltam mais. Eles disseram, pastor, se não quiserem fazer o traslado, eu já avisei que nem tenho esse trabalho, podem enterrar no Haiti mesmo. Então, é mais ou menos isso. Eles despojados totalmente despojados, já não tem mais compromisso com nada na vida, eles vivem para aquilo ali, né? Estão abnegados àquilo ali. O filho disse, meu filho está criado, pastor, eu não tenho mais que me preocupar com ele. Aí a mãe dela, né, que só tinha mãe, já partiu, ela falou, agora vou dedicar a minha vida a isso aqui. Então é uma coisa interessante, foi interessante ouvir aquilo, e a gente ouve isso poucas vezes, né, isso se tornou raro. No mundo que nós vivemos, nessa busca incessante pela necessidade de poder e pela autoafirmação, que está sendo gerada, inclusive, dentro do próprio cristianismo, o crente hoje acorda preocupado com o que vai comer amanhã, acorda preocupado com o que vai fazer amanhã, mas ele não está preocupado em acordar pensando em quantas almas vão morrer, almas não, vidas, em quantas vidas vão para o inferno, em quantas vidas vão partir sem Deus. Ele não está preocupado com isso, mas acreditem, aqueles que não fazem a vontade de Deus e que fazem a vontade de Satanás estão extremamente preocupados com isso, extremamente preocupados com isso. Estão extremamente voltados para isso e preocupados todos os dias em mudar os números, em fazer os números crescerem. Enquanto que nós não estamos nem aí para isso. A gente não está preocupado. Enquanto sacerdotes estão tentando e ganhando dinheiro às custas daqueles que se tornaram crentes ambiciosos, fazendo do reino serra pelada, porque a serra não é mais pelada, né? Ela já se vestiu há muito tempo, não tem mais ouro lá, mas crentes descobriram bancos de igreja como serra pelada. Então, o templo hoje, não é a igreja somos nós. Mas o templo hoje, ele serve para enriquecer crentes. Aqui tem ouro, né? Dentro tem ouro, eu não sei onde tem, mas eu vejo gente entrar com os olhos brilhando. Na maioria das vezes, você vê pessoas que, se olhar para os olhos delas, você consegue ver cifrões.
Né? O camarada está ali, numa ansiedade, numa ambição terrível, está querendo aquilo, ele só quer aquilo, ele quer a campanha disso, a campanha daquilo outro. É um terrível absurdo, porque templo não é para isso, não foi feito para isso, é para adorar, é para bendizer, nada mais. Foi para isso que foi feito. O templo foi feito para isso, não foi feito para as pessoas ficarem pedindo. Na verdade, se Deus fosse alguém que fosse sugar todos os dias as energias pela manifestação das pessoas e os pedidos que eles fazem, Deus estaria extenuado já, porque todo dia é milhões e milhões de pessoas pedindo, e ninguém dá nada. As pessoas só querem pedir para contar história, para dizer que, ele fez isso, ele fez aquilo. Caramba, e você fez o que para ele? Fez o que para o reino? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema. A Bíblia é categórica, diz que quando você faz a vontade de Deus, as bênçãos, elas te acompanham. Elas vão atrás. A bênção vai atrás de você, assim, desesperada. Cadê o homem? Cadê o homem que está fazendo a vontade de Deus? Vai atrás dela. Vai atrás de você. Vai coladinho em você. Está escrito, está lá. Vai atrás de você. Sem você se preocupar. Quando pensa que não, está ela assim. Oi, quer alguma coisa aí? Tu até dispensa. Diz, não, fica aí. Segura aí que eu não quero agora não. Entendeu? Já estou cansado, já recebi bênção demais, dá um tempinho, deixa para mais tarde. Mas é isso que nós estamos, é isso que eu estou falando. Mas nós estamos sendo alimentados assim. Nós estamos sendo alimentados assim. Isso é uma mania, isso é uma mania que satisfaz quem senta e satisfaz quem transmite. Porque quem transmite leva muita vantagem nisso. Então é muito mais fácil falar, se eu sei o que você quer, eu vou dar o que você quer. Eu vou dar o que você quer. Entendeu? Eu vou dar o que você quer. Então, vai ficar muito simples. Eu sei o que você quer e eu também quero o que você quer. Pronto. Excelente. Pois é. Não, eu estava falando com o pastor Cristiano, isso, um dia desses. A gente está vivendo um sério problema, né? A gente deixou de pregar o Evangelho e as pessoas começaram a pensar na terra, o que isso está se traduzindo. Quando nós deixamos de pregar o Evangelho, porque começamos a ambicionar a terra, qual a primeira coisa que impacta? A demora para Jesus voltar. Porque, a volta está condicionada à pregação. Se o Evangelho não é pregado, o que acontece com Jesus? Ele demora. Ele não está demorando. Alguns ainda saem com essa desculpa esfarrapada, né? Não, Jesus está demorando porque ele é misericordioso, ainda tem muita gente para acessar. Mentira. Jesus está demorando porque o Evangelho deixou de ser pregado. O Evangelho não é mais pregado. Né? O Evangelho não é mais pregado. Não existe mais esse compromisso com o Evangelho. O Evangelho é pregado. E aí uma das coisas que a gente tem tentado não, uma das coisas que eu tenho deixado claro o tempo inteiro, e eu vou fazer isso o resto da vida, até eu morrer. Templo não é lugar para vendermos o Calvário. O Calvário não é cartão de crédito. Deixar isso bem claro. Ninguém vem aqui para passar o cartão. Aqui é lugar para você ter comunhão, é lugar para você adorar, é lugar para você trabalhar, inclusive, as suas próprias deficiências na coletividade. É aqui que você aprende a conviver com quem tem defeitos. É aqui que você também descobre os seus defeitos. Você poderia muito bem ficar dentro da sua casa, mas por que você se reúne aqui? Pela necessidade de trabalhar os seus defeitos. É a capacidade de lidar na coletividade, para que nós possamos agir como um corpo. Amém? É para isso. Aí você vem, adora, vai lá e anuncia aquele que você acabou de adorar. Mas todas as tuas ações, elas estão fora dessa porta. Você não é crente aqui dentro. Aqui você venera e adora ao Senhor. Você é crente dali para fora. Você é crente na sua casa, você é crente no seu trabalho, você é crente na van, Agora, não chega aqui com a cara de santo e com a auréola de neon, e quando sai dali, desculpem, nem o cachorro da tua casa te respeita, porque quando você entra, ele quer morder teu calcanhar. Não é diferente. Amém? Vamos lá? Entenderam isso? Então, atentem para o que eu disse no texto. Paulo está colocando o seguinte, só para frisar. Paulo está dizendo, por favor, pode voltar ao texto, 5:1.
que Paulo está dizendo? Para deixar isso claro, isto é claro, esse templo, antes de mais nada, é templo, templo, tabernáculo, a minha vida, eu sou o tabernáculo, eu, ainda que debilitado, ainda que cansado, eu sou o tabernáculo, ele vai se destituir, mas o que Deus vai construir em mim, em corpo glorificado, lá, é eterno, aqui pode ser que desmorone, e Paulo falava isso também, como eu disse, citando, inclusive fazendo referência à própria vida dele, que estava cansado, ele estava debilitado, ele estava desgastado, estava preso, inclusive. Então, quando ele coloca essa questão, ele diz, olha, isso aqui dura pouco, mas o que dura pouco, que ele falava dele, como tabernáculo, durava pouco realmente, mas o corpo glorificado, que Deus iria usar eternamente para exaltá-lo, duraria, como eu já acabei de frisar, eu não quero redundar, para sempre. Amém? E também diz que isso pode ser aplicado no paralelo à própria vida que a gente tem. Aquilo que para nós é insustentável, que não dura, e aquilo o que vem de Deus, que dura eternamente. Dúvidas até aí? Verso 2. Coloca o 1, eu quero só concluir o 1. Acho que tem uma parte final que eu não dei ênfase. Só para a gente citar. Oi, alguém quer falar? Lê o 1 para mim. Lê o 1 para mim. Lê o 1 para mim. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna. Amém? Então vamos lá. Tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício. Lembra que eu falei semana passada? Falei, as pessoas costumam dizer que vamos morar. Lembra que eu falei isso? No próximo capítulo a gente vai falar, aí eu disse. Por sinal, esse negócio de eu dizer, domingo me gerou um serviço dobrado, né? Eu fiquei falando quarta-feira passada que eu disse, tem um texto que Jesus diz que, sobre a morte, que ele fala que a morte, na verdade, dizia respeito à capacidade que ele tinha de trabalhar com a morte, de dominar. Quando foi no domingo, me pegaram aqui de cheio. Eu fiquei 1h30 de castigo. Fiquei na mão das mulheres aqui. Aí, agora eu vou dizer a mesma coisa. Essa questão da expressão do tabernáculo, o edifício, aí eu disse na quarta-feira passada, vai ter gente um dia que vai dizer, tem gente que usa essa expressão e entende literalmente, vou morar numa mansão nos céus. Pelo amor de Deus, não é essa a expressão. Eu estou frisando isso aqui de novo. Ele não está usando com essa finalidade. O objetivo não é este. O objetivo é mostrar que a estrutura que nós somos ou que temos, ela não é duradoura na terra. Mas aquilo que Deus constrói para nós, por exemplo, corpo glorificado, vida plena, eternidade, naturalmente, como a própria palavra já diz, dura para sempre. Amém? Não devemos ter medo desta ida. Não devemos ter medo desta morte. Desta morte. E dentro desta morte física, eu estou frisando para que não haja dúvida, também não devemos ter medo daquilo que podemos, quero ver a palavra, perder. Porque o que temos, a Bíblia diz que o que Deus reservou para nós lá, vamos lá, lembra do texto? Olhos não viram, mas Deus, quantos creem? É isso, é essa capacidade de mostrar os dois lados da coisa. Está claro isso aí? Aí quando alguém disser para vocês, porque essa casinha aí vai cair, mas Deus tem uma mansão. Aí olha para ele e diz, para com isso, deixa de falar heresia, que não é isso que Deus está falando, seu herege. É aquilo que eu disse, quando a gente olha para o texto mal interpretado, a gente vê isto aqui. Mas quando se vê o texto como Deus quer transmitir, aí a gente vê o universo das coisas. Deixa ela falar ali que ela tinha levantado a mão. Exatamente. Eu já tinha citado, inclusive, esse texto, quando ele falou que esse templo não ficaria no chão, mas ele, em 3 dias, ressuscitaria. Ouvir.
É a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso para os dias que vivemos, quanto para a eternidade onde viveremos. Ela perguntou o seguinte, aquilo que Hebreus 11:1 diz, quanto a fé, o firme fundamento das coisas que se não vê, a certeza das coisas que se esperam, se alinham a este pensamento do que Paulo diz, que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para nós. Podemos imaginar que seria a mesma coisa, é o motivo da fé, de imaginar o que não se vê? Sim, a mesma coisa. Amém? Mais uma vez prova que a Bíblia não mente, ela não entra em contradição. Ok? Então, uma casa não feita por mãos, vírgula, eterna, nos, amém? Então, que casa é esta? É uma edificação, é uma estrutura de alvenaria? Ele está falando de quê? De estrutura, de morada? Ele está falando de vida, ele está falando de corpo glorificado, ele está falando de vida com Deus, ele está falando de morada eterna, lugar onde os homens glorificados, salvos, estarão com Deus e o servirão para sempre. Ele está falando desse corpo glorificado, desse corpo estruturado, desse corpo celestial. Amém? Mas mesmo assim ninguém tem, as pessoas ainda confundem, ainda falam besteira, né? Tem gente, não, eu vou morar na Zona Sul, no Rio, no Brasil, lá no céu. Por isso gememos enquanto vivemos nessa casa de agora, pois gostaríamos de nos mudarmos lá para a nossa nova casa no céu. Aquela casa será o nosso corpo celestial. Isso, está claro, aí está claro, está certo? Ele está falando do corpo. Eu falei que Paulo estava debilitado, que ele falava dele, do corpo físico, desse suporte. Amém? Aí, por isso que Pedro foi categórico em dizer que Paulo, que era muito difícil entender o que Paulo escrevia. E não é só Pedro que reconheceu isso, não. Tem muita gente falando besteira de Paulo, que na verdade não tem nada a ver. Nada a ver. Verso 2, esse está claro? Verso 2. Pois neste tabernáculo, olha, já está a resposta ali, não precisa nem dizer. Casa geme? Se for literal, casa geme? Então como é que se explica? Aí o camarada chega no 1 e diz, irmãos, esse é o nosso bem físico, é o nosso bem material. Aí eu quero que ele explique no 2, porque se eu estou sentado aí, eu perguntaria logo, ô irmão, mas casa geme? Só se ela estiver mal estruturada, e se for de, nem casa de taipa, só, nem de estuque geme. Casa geme? Ele diz, ó, pois neste tabernáculo, que é o tabernáculo? Que é o tabernáculo? Espera aí, para ninguém ficar, coloca 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, se não me falha a memória. 1 Coríntios 6, 19, que aí todo mundo vai entender isso aqui. O que ele fala de tabernáculo, o que ele insiste com essa expressão. Ó, leiam. Espera aí, santuário e tabernáculo é a mesma? Bora. Amém? Amém, queridos? Tabernáculo definido por Paulo é lugar de habitação do Espírito, é lugar onde você permite a habitação do Espírito, é você. Então ele está falando do tabernáculo destruído, cansado, gemido, um corpo cansado, como ele estava assim. Mas diz, pô, não importa, faz a obra, está cansado, está sofrendo, está difícil, mas vai adiante, porque o que o Senhor te dará lá em corpo glorificado é perfeito. Amém? Isso. Então, volta por favor, foi só para tirar a dúvida. Todo mundo entendeu? Então, uma coisa espetacular é que, aquilo que a gente disse, não tem dúvidas. O que ele disse lá, ele vai citar lá na frente, e ele já cita como se todo mundo que está lá na frente, porque ele está escrevendo uma carta. Então, ele entende o seguinte, eu acabei de dizer isso, mas eu estou falando isso em função do que eu já disse lá atrás. Então, todo mundo vai entender. Aí, por que a gente não entende? Primeiro, porque às vezes quem está passando também não entende nada. E segundo, porque parece que a gente, quando lê a Bíblia, desconecta todos os textos, e eles não podem ser desconectados. Bíblia anda junto. Não é à toa que Deus achou por bem
colocar no coração de homens compiladores o seguinte: junta tudo, porque ela ia casar perfeitamente. Amém? Então não há confusão, não tem como confundir, não tem como errar. Não tem como errar. Casa certinho. E seria contrassenso. Ele diz, ó: pois neste tabernáculo nós gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Qual é o revestimento da nossa habitação que é do céu? Qual é o revestimento? Isso. Então este tabernáculo será revestido. Exatamente. Dúvidas? Estão entendendo a expressão? Passa, por favor. Verso 3. Se é... Dá uma olhada. Dá uma olhada no verso. Explica isso aí. Agora está fácil explicar, né? Se eu colocasse esse verso no início, ficaria difícil. Estão vendo que não tinha nada a ver com casa? Estão vendo que não tinha nada a ver com alvenaria? Olha que se reduziu tabernáculo. Se reduziu a... Ele já usou outra linguagem, outra figura. E agora, ele traduz esse tabernáculo como vestido ou nu. Em que condição ele está vestido? Ainda não. O que ele quis dizer não é isto. É ainda na terra. Quando ele tem... Quando ele está tomado... Revestido. Não, quando ele tem o Espírito. O salvo está com o Espírito. Olha só. Se é que estando vestidos, não formos achados nus. Ou seja, quando é que Adão foi achado nu? Olha a expressão lá. Quando o pecado tomou conta dele. Aí ele se viu nu. Aí ele se viu nu. Lembram disso? É a mesma expressão, é a mesma coisa. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o homem vestido é o homem que faz a vontade de Deus. O que é o homem nu? É o homem que insiste em fazer a sua própria vontade ou desobedecer a Deus. Precisa explicar mais alguma coisa? Precisa complicar? Querem que eu complique o texto? Está ali, ó. Se é que estando vestidos, não formos achados nus. Ou, se você pegar o texto de Apocalipse, se você pegar o texto em Apocalipse, uma das cartas, que eu não sei se foi para Sardes, ou se... Isso, segura aí. Eu não sei se foi para Sardes, eu acho que é isso que ela está achando, né? Eu não sei se foi para Sardes ou para Laodiceia, que ele faz o autor, o Senhor revela para João, dizendo, ó, espero que você não tenha sido achado nu. Fala, querida, lê aí. Isso, exatamente. Mas tem uma outra expressão que ele diz também, ele diz, não sabes que és pobre, cego e nu. Essa expressão também ele diz a uma das igrejas, acho que ela é Laodiceia, que ele diz exatamente isso, foi achado nu. Ele foi achado nu. A mesma expressão, ele disse agora para Filadélfia? Na mesma, né? Isso. Laodiceia. Então essa é a questão, era isso que eu queria mostrar, é a mesma. O texto traduz a mesma realidade, é postura de homens, é postura de servos achados distantes de Deus. Certo? Isso. Amém? Rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada, mas não sabes que és pobre, miserável, cego e nu. Mesma coisa. Sem visão, sem percepção, sem Deus. Qual era a percepção de Paulo quando falava ao povo de Corinto? Um povo que achava que era rico, que estava enriquecido, mas na verdade era pobre, cego, miserável e nu. Paulo escreve as cartas já com essa concepção. Paulo escreve as cartas já dentro desta visão.
Se você observar, é fascinante isso, porque os textos são distintos. As cartas do Apocalipse foram reveladas por João. As cartas são paulinas, uma coisa não tem a ver com a outra, mas elas batem certinhas, com a perfeição incrível. Sim, João escreveu Apocalipse entre 66 e 68, Coríntios foi escrito em 57 aproximadamente, 11 anos de diferença no mínimo, e no entanto, é porque saiu da mesma fonte, saiu do Senhor. Amém? Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Eu vou adiante. Se não tem dúvida, se tem, pergunta, pô. Não fica calado, é igual casamento. Fale agora. Agora também não vai dizer depois que tem dúvida, porque, pô, já passou por isso. E perguntar a mesma coisa depois, aí, eu faço questão, pode perguntar, eu faço questão de te dizer. Se eu não souber, eu vou pesquisar. Tá bom? Vamos lá. Passa aí, por favor. Verso de número 4. Ele continua. Ele mudou o discurso? Ele mudou o enfoque? Não. Ele só muda de figura, mas está falando da mesma coisa. Porque, na verdade, nós, os que estamos neste tabernáculo, qual tabernáculo? Gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos. O que é o revestimento? O que é o revestimento? É a glória. E o que é o despir-se? É a nudez da distância, da infidelidade, da ausência de Deus, de estar distante de Deus. Para que o mortal seja absorvido pela... Vamos explicar essa frase, que é filosófica. Olha, a frase é rebuscada, bonita, né? Frase forte. Para que o mortal seja absorvido. Absorvição não é absolvição. Absolvição é liberação do processo. Absorvição é como uma bucha que suga. Está sendo absorvido e não absolvido. As palavras são parônimas. São parônimas homógrafas. Homônimas homógrafas, homônimas homófonas, parônimas homógrafas, parônimas homófonas. Vocês me deixaram sem graça, confesso. Se é para me deixar sem graça? Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Então, olha só. Caramba, eu fiquei sem graça. Aí, eu fiquei sem graça mesmo. Vamos lá. Para que o mortal seja absorvido pela vida. O mortal sou eu. Eu sou limitado. Eu sou aquele que, enquanto na terra, tenho vida curta, vida limitada. Mas o que Paulo aspira? A vida eterna. O mortal sou eu. Eu, Paulo, sou o mortal, na terra, limitado. Mas onde eu chegarei? Eu serei absorvido pela vida eterna, pela eternidade, pela vida com Deus, pela vida na glória. Não é disso que ele está falando? É isso que ele está dizendo. Amém? Aí vai dizer, para que deu essa volta toda? Oi? Amém, eu também vou. Amém? Amém, queridos? Amém não, todo mundo está estático. Vou falar. Carlos, tudo bem? Vamos lá. Verso 5. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu
como penhor. Opa, lembra do penhor da nossa herança? Onde está esse texto? Quero ver. Quero ver. Eu ministrei esse estudo, eu falei da carta. Ele é o penhor da nossa. Quem é o penhor da nossa herança? Está onde isso? Está na Bíblia. Está em Efésios, quando eu ministrei a carta aos Efésios. Paulo diz que o Espírito é o penhor da nossa herança. Tu me perguntou isso um monte de vezes naquele período. Tu até falou para mim, caramba, que coisa bonita. Está na Bíblia. A diaconisa Iracema também. Vamos lá. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu como penhor o Espírito. O Espírito é a nossa penhora. Espera aí, vamos explicar. Aí já entramos para a área de economia. Essa expressão penhora é uma expressão dos idos de mil e tantos anos antes, quando havia a compra pela barganha. Então, quando você não queria vender um determinado bem, mas você tinha a possibilidade de cobrir aquela diferença, você chegava para aquele que você propunha o recurso ou a necessidade que você tinha e dizia, olha, me dá isso aí, fica com isto como garantia. A penhora nada mais era do que uma garantia. A garantia de quê? De que você voltaria. Olha, já expliquei. Então a penhora é a garantia de que o dono volta para buscar. Todo mundo feliz, ó. Todo mundo feliz. Então, o que Jesus fez? Ele foi, aí, onde é que está o termo da penhora? Ele disse, em João 16, irei, mas vos mandarei. Este é o momento da penhora. Ele disse o seguinte, ó, vocês não ficarão órfãos. Eu mando o Consolador. Era a garantia. Falou, ó, não se preocupem, eu vou, mas volto. Amém? Eu vou e volto. A prova de que eu volto, de que eu vou buscá-los de volta, é o Espírito Santo. Olha, que glória. Fica lindo, não fica não? Exatamente. Aí ele diz que ele nos deu como penhor o Espírito. O que Deus disse? Olha só, eu estou penhorando a ida de vocês para o céu. Fiquem aí um pouco, está aqui o Espírito como garantia, porque se o Espírito não ficar aí, é a prova de que eu não volto, mas o Espírito está aqui, eu preciso voltar para buscá-lo. Então quando o Espírito for, vocês... Estão me olhando assim por quê? Pô, então dá glória, pô, exalta. Glória a Deus, pô, exalta. Fala, querida. Psh, psh. Mas o texto que eu falei especificamente que ele diz, é o texto de Efésios, que ele diz que o Espírito é o penhor da nossa herança, da nossa salvação. Ele é o penhor da nossa herança. Está escrito isso, exatamente isto. Isso. Aí ele diz exatamente isto, ele mostra que o Espírito é o penhor, é a garantia de que ele vai voltar. Ele barganhou a ida com a certeza da volta. Ele deixou o Espírito na sua mão, está em você, e qual é a certeza de que você tem que vai... Aí alguém diz assim, irmão, tu tem o Espírito? Quem é salvo tem que ter. Quem não é salvo não pode ter, mas quem é salvo tem que ter. Ninguém que é salvo pode dizer que é salvo sem o Espírito. O penhor da herança é o Espírito. É só dizer para esse energúmeno que te perguntar isso, fala, ó, o penhor da minha herança é o Espírito. Se eu não tiver o Espírito, como é que eu vou para o céu? Se Jesus volta para buscar o Espírito e, consequentemente, levar a igreja, por essa garantia que ele deu, aí tu diz para ele assim, fala só, dá uma lida lá em 2 Coríntios 5,5, se você não quiser, dá uma lida em Efésios 1,14, aí tu vai dizendo os textos que ele não sabe nada mesmo, aí tu acaba convencendo, ele vai embora, não vai te dar nem atenção. Aí você diz para ele, eu só posso ir para o céu se for com o Espírito, porque foi a garantia que Deus deu. Ele disse, ó, o penhor da tua ida para o céu é o fato de eu estar deixando o Espírito Santo para habitar em você. No dia que eu voltar, que o Espírito for subir, quem vai junto?
Quem tem o selo. Que selo é esse? É a garantia. É o penhor. Faz o check-in para entrar no céu, tem que estar o selo. Código de barras. Exatamente. Contrabando. Todo mundo entendeu? Queridos, deu não. Todo mundo entendeu? Passa aí. Verso 6. Vamos lá. Bora, ô Chico, fica quieto. Vamos lá, pessoal. Eduardo deixou um filhote aí, ó. O penhor da herança do Eduardo, a certeza de que ele volta. Ele volta. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes. O que ele quis dizer com isso? Oi? Queridos, é isso. Ele só está dizendo o seguinte: enquanto eu sou físico, eu não convivo com Deus, eu não estou na presença dele, eu não estou lá onde ele quer que eu esteja. Está ali, ó. Tem alguma dúvida? Eu estou explicando da forma mais barata possível, né? Da outra vez vocês me deixaram sem graça, então vamos falar da... Olha só. Ele diz o seguinte, ele diz, temos, portanto, sempre... Quando ele diz temos, ele está se referindo a ele. E fazendo uma alusão a todos. Ele não se costuma escrever, dissertar alguma coisa, falando dele. Ele sempre usa a expressão na primeira pessoa do plural. Ele diz, nós temos por quê? Porque ele nunca vai se definir, ele nunca vai se aludir na primeira pessoa do singular. Ele não vai fazer isso. Então ele está dizendo dele e isso também nos alcança. Ele diz, temos, portanto... E aí uma coisa interessante, ele diz, temos sempre bom ânimo, sabendo que, olha, tenha alegria sempre, tenha força sempre, vontade sempre, queira sempre. Paulo já tinha escrito isso na primeira carta, no capítulo 15, no verso 58. Sede firmes, sempre, sabendo, não é vão no Senhor. E ele diz noutra expressão, e não desfaleçam as vossas mãos. O vosso trabalho tem uma recompensa. Aí ele diz, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, eu estou presente no corpo? Estou? Se eu estou presente no corpo, é lógico, é óbvio, é muito mais do que filosófico de que eu não estou na glória. Estou? Então, dá para entender a outra parte? Isso. Entendeu? Estar ausente do Senhor? Estar ausente do Senhor não é estar em pecado distante do Senhor. Estar ausente do Senhor é estar ausente do lugar onde Ele habita, da presença, do convívio com Ele. É isso que Ele quer dizer. Não é ser um desgraçado. É ser um... Isso, exatamente. Isso, e deu o penhor do Espírito. Está ali, não precisa nem... Os textos dizem, a palavra diz isso. Tem sempre uma resposta na Bíblia. Ela nunca vai mentir. Até aí, alguma dúvida? No verso de número 6, 7. Por que está entre parênteses? Aliás, eu mandei esse verso hoje para alguém. Não seguir por vista. Você recebeu? Foi para você mesmo que eu mandei. Oi? Não. É porque quando o texto aparece em parênteses, é porque ele não é, ou não se encontra em alguns manuscritos. Mas, pela conexão com o verso seguinte, ele se torna autêntico. Por quê? Porque o verso seguinte pede uma emenda. Como os manuscritos, alguns vinham com a expressão, outros não, o que eles fazem? Os compiladores leem o verso anterior, não é verso, leem a parte do texto anterior e a parte do texto seguinte. E ele percebe que há uma conexão. Então ele inclui, mas diz, não está em muitos manuscritos. Mas a expressão que fica mais clara para caber aí dentro é esta.
para ninguém ficar iludido aqui. Tá bom? Porque andamos por fé e não... O que é andar por fé? O que é andar por fé? Andar por fé e não por vista. Acreditar naquilo que não se vê, naquilo que se espera e que vem naturalmente de quem? E não naquilo que apenas apalpamos, sentimos, queremos e achamos que só obteremos ou só alcançaremos se tivermos a oportunidade de ver, ou de apalpar, ou de alcançar, e se nós não conseguirmos isto, então não teremos possibilidade de avançarmos. Entenderam? Por isso que ele diz, ande por fé, não ande por vista. Primeiro reino. Ande por fé, não ande por vista. Não se iluda, não se envolva, não se prenda, não se deixe levar pelo que está ao seu redor. Ok? Amém? É aquilo que a gente fala, né? Deus não proibiu ninguém ser rico na terra. O problema é a quem você dá glória. Se é a sua riqueza, se é os seus bens, ou se é o Senhor. Entendeu? Excelente, Juca. Que isso, garoto? Dá licença, Juca. Bora. Verso 8. Juca, eu sou seu admirador. Vamos lá. Vamos lá, queridos. Ele diz, aí ele agora afirma, temos bom ânimo. Mas qual era a situação? Por que você acha que Paulo está dizendo? Ele não disse, ele não dá a ordem, tenhais bom ânimo, tenha bom ânimo, que seria no imperativo. Ele não está dizendo, ele está dizendo temos. Ele está falando dele mesmo. Mas aí quando você lê o texto, se você não tem noção da gravidade histórica, você olha para o texto e simplesmente ignora, porque você está bem, pô, tu acordou, está com saúde, tem van, tem ônibus, tem Kombi, ainda reclama, tem van, tem ônibus, tem Kombi, está livre, não tem nada te ameaçando, tem trabalho, tem dinheiro, tem comida. Quando ele diz, temos bom ânimo, ele estava preso, no lugar mais frio da cela, estava como o pior preso do Império Romano. Acreditem, o pior preso do Império Romano ficava na parte mais profunda, que era no calabouço, ficava algemado de pés e mãos e carregava nos pés bolas de mais de 15 quilos. Posso levantar, acho que são 25 cada bola. Ele ficava, e tem mais, era bola nos pés, algemado de pés e mãos, e ele dormia em pé, algemado embaixo, e às vezes em cima. É só ler Atos dos Apóstolos, que aquela mesma prisão que ele estava, foi a mesma prisão que ele sofreu mais tarde. Lembram? Vamos ler Atos dos Apóstolos. Aquela prisão que ele estava era assim, bolas nos pés, bolas nas mãos, sem contar a umidade de baixo, a frieza de baixo, porque os carcereiros só ficavam nos lugares onde haviam presos periculosos, que ele precisava vigiar dia para não fugir. Aí um camarada nessa situação diz assim, como é que ele diz? Como é que ele diz? Temos bom ânimo. Olha, sem emprego, sem muitas vezes comer, o corpo cansado, debilitado, sofrendo frio, sem cobertor, sem colchão, ortobom, sem edredom, sem ar-condicionado quando está com calor, sem nada disso, dizendo, eu tenho bom ânimo. Isso. Dá para reclamar de quê? O problema é a leitura devocional que nós estamos fazendo. Este é o problema. O problema, se estamos fazendo, falou tudo. Uma coisa é ler a Bíblia, a outra coisa é ler a Bíblia. Tem gente que lê a Bíblia e tem gente que lê a Bíblia. É diferente, não? Dele, exatamente. Aí ele diz, só no primeiro verso já deu essa conversa toda. Mas desejamos antes estar ausente, eu quero ver, todo mundo entendeu, todo mundo disse que entendeu.
desejamos estar ausentes deste corpo. Quero ver alguém, por favor, ministrando estudo bíblico. Por gentileza. Oi? Não, mas não fala assim não, que assim fica feio. Não, mas o que é que ele estava desejando? Era morrer? Não, irmãos. Ele estava desejando estar. Fala assim que fica bonito. Ele estava desejando, ele disse o seguinte, ó. Mas ele disse o seguinte, ele falou, não desfaleci, não perdi o ânimo, não estou aqui reclamando da vida, mas é lógico que eu desejo estar ausente deste corpo, deste tabernáculo, ausente desta casa. Lembram de todas essas expressões? Oi? Não, eu estou falando dos versos anteriores que a gente já leu. Ausente deste corpo, para estarmos presentes com... É lógico que para isso acontecer, ele teria que se ausentar do corpo. Isso. Há alguma dúvida? Alguma dúvida? Perguntas? Nenhuma? Vem cá, vocês não perguntam por quê? Agora é uma dúvida minha. Vocês não perguntam. Até parece. É. No corpo. Ia padecer na... Aliás, muito bem lembrado. Jesus usou a mesma expressão de Paulo. Ele disse que padeceria na carne. Na carne. Exatamente, bem lembrado. Pô, excelente. Às vezes estudar cada uma. Vamos lá. Então, Paulo, o que Paulo está dizendo? Paulo está desde o início, quando nós começamos a discutir, a diaconia da Iracema, inclusive, tinha dado essa ênfase. Paulo está desde o início mostrando que, apesar de estarmos vivos, apesar de estarmos pisando nesse torrão, não devemos alimentar, não precisamos, não seria interessante que colocássemos a vida humana como prioridade acima da vida com Deus na eternidade. Ele diz, pô, se você tem que viver na terra, viva com ânimo, viva bem, mas não esqueça que a sua parada final não é a terra, é o porvir. É o que ele diz, é se ausentar do corpo para estar presente. Amém? É filosófico? É, mas aqui fica mais fácil entender, não fica? Agora ficou, né? Porque quando você começa a fazer a devocional no capítulo 5 e não vai entendendo nada, quando chega no final, tu vai começar a vender alhos por bugalhos. E quando a coisa está encaixadinha, tem dúvida? Não fica, não dá para ficar. O texto é claro, ele dá respostas. Pô, dá. Vamos lá. Volta o 8 aí. Foi o 8 que a gente leu? Caramba, já estamos no 8. Eu estou rápido hoje. Eu estou rápido. Não, é que eu estou rápido. 9. Rapaz, eu estou numa velocidade. Vamos lá. Olha aqui. Pelo que também nos esforçamos para ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Está falando de quem? Agradáveis a quem? Isso. Presente. O que é presente? Lá. Ausente. Olha, vocês estão ficando... Puxa, que isso, cara? Mas fica molinho, vocês agora estão dando nó em acetona com luva de boxe. Ali do texto? Pelo que também nos esforçamos para ser-lhe. Ele está falando de quem? Do Senhor. Da vida com Deus. Tanto que ele diz, quer presente, presente onde? Ele não disse antes que ele queria se livrar do corpo para estar. Ele disse. Volta o verso anterior que vai ficar. Vou repetir. Volta o verso anterior. Houve dúvidas. Psh, olha só. Não, está certo. Olha aqui, ó. Desejamos antes estar. Está vendo? Ausente. Guarda esse ausente. Para estar. Então ele diz: quer presente, presente. Quer. Passo 9. Olha lá. O 9 pecador. Aí,
Agradável a quem? Estando aqui ou quer presente, ele só inverteu a ordem. Ele poderia dizer quer ausente ou... Talvez o que confundiu foi, ele só mudou a ordem. Ele disse quer presente, ou seja, ele não terminou falando de estar com Deus, então ele só emendou. Se ele terminou falando... Ah, é? Não, mas... Está dúvida do que eu disse? Não, mas o texto, é só ler. Estou falando heresia? Não, eu ouvi heresia. Ah. Não, porque olha só, ainda que eu faça um enorme esforço, não dá nem para inventar alguma coisa ali, não dá para inventar. Não, não dá? Consegue? Não, porque eu não consigo. Como diz o Bernardo, mas eu não consigo. Bernardo é assim, o meu filho. Bernardo, faz isso. Mas eu não consigo. Consegue, é preguiçoso mesmo. Aí fica querendo que os outros façam para ele. Então, para ser-lhe, ser a ele. Quer presente? Lá. Quer ausente? Aqui. Olha, aí tem gente que fala um monte de heresia, né? Mas não dá nem para falar, porque eu já vinha falando o tempo todo disso. Não dá para falar. Senão geraria. É mesmo, é? Que absurdo. Não, deixa então. Não vou incitá-la não, senão ela acaba falando. Verso 10. Todo mundo entendeu? É só olhar para o texto, irmãos, não tem dúvida. A sequência está lógica. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal. Simone, lembra? Foi você que me perguntou? Por que foi você que me perguntou domingo sobre o juízo? Não, foi Monique. Pensei que era você, Simone, desculpa. Foi Monique. Mas por que seremos? Está ali, ó, a resposta. Se eu soubesse, teria dado essa resposta. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do... Se eu estou falando de corpo, eu estou falando de ausente. Lembram do que ele disse? Queridos, coloquem isso na cabeça porque fica fácil. Fica fácil. Ó, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Tribunal. Os absolvidos e os condenados. Absolvidos, porque foram justificados por... Condenados, porque rejeitaram... Olha, coisa espetacular. Amém? Aí, alguma dúvida? Alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, leiam capítulo 25 de Mateus, a partir do verso 31 até o verso de número 47, se não me falha a memória. Tá bom? Ok? Vão ler em casa antes de dormir. Mateus 25, do 31 ao 47. Bodes e ovelhas. Bodes para a esquerda, ovelhas para a direita. Ovelhas que fizeram o que Deus esperava que fizessem. Bodes que não fizeram. Por isso que ele fala entre o bem e o mal. Deixa eu explicar uma coisa naquilo que tange a respeito de bem e mal, para que não confundam a luz da palavra. Bem e mal, à luz da palavra, não é o conceito que temos de bem e mal. Quero deixar isso claro. Todo bem e mal que é tratado segundo a palavra, é feito o bem, sob a égide do Espírito, e o mal fora das considerações divinas. É isso que eu quero deixar bem claro. Porque não existe bem sem a égide do Espírito, sem fruto do Espírito, sem manifestação do Espírito de Deus. Não é o bem por boas obras, não, porque senão eu estaria entrando em contradição. A Bíblia diz que a fé não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Não é o bem do mancebo rico. Deixar isso aqui claro, bem lembrado. É o bem depois de ter conhecido Jesus e entendido o que tinha que fazer. Deixa eu deixar bem claro isso até para que não haja dúvidas futuras. Olha só, existem dois momentos na vida do homem. Existe o homem bom, o homem caridoso, o homem bom. Mas existe um homem bom sem Deus. No primeiro momento que o homem bom conhece ao Senhor, ele entende a fé e a partir dali ele passa a continuar, ele continua a praticar o bem. O que está depois da fé é o que o levará ao tribunal, porque ele já tem o Espírito, ele só vai lá para ser reconhecido. É o que nós chamamos de vinde benditos, é o que o texto diz. Agora, eu sou bom,
Mas o bom sem Cristo é o bom distante, é o bom condenado. Então, tudo aquilo que nós estamos tratando vem depois da fé. É por isso que não se admite que por isso que Paulo dizia o tempo todo para o povo de Corinto, e a gente vai ler no 5,17, estamos pertinho, quando ele diz, aquele, está aí, que está em Cristo, tem que ser, não pode agir como velho homem, nem ter postura de velho homem. Porque depois que passa pela fé, não pode ressuscitar o velho homem e deixá-lo agir como velho homem. O camarada era de um jeito, todo mundo o conhecia daquele jeito, ele volta a ser o mesmo canalha que ele era? Está pegando, pô. Está pegando para ele. Eu estou abrindo logo o verbo, e está na internet também. Ele vai ser o mesmo canalha que ele era? Ele vai fazer as mesmas coisas que ele já fez? Aí alguém vai olhar para ele e vai dizer, pô, ele fazia daquele jeito, eu conhecia fulano. Por isso que Paulo, inclusive, foi identificado pelos próprios vizinhos da igreja de Corinto, quando o camarada dizia, a igreja aqui está fazendo assim. Aí o cidadão chegou e ligou, pegou o celular e ligou para Paulo, lá em Roma. E disse, olha só, ô Paulo, não foi você que não foi você que montou a igreja aqui, que pregou o evangelho e estruturou? Olha só, o povo aqui está fazendo igual eles faziam, ou mesmo como a população aqui em Corinto faz. Vem cá, não está havendo uma confusão nesse negócio? Aí Paulo diz, caramba, vocês não se envergonham do vizinho estar falando de vocês como crentes? Por isso que Paulo escreve no capítulo 5, verso 17 da segunda carta, aquele que está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo tem que fazer, porque aí entra uma série de outras coisas que mudam sua postura. Fruto do Espírito, o fruto do Espírito é... Ah não, esse texto eu não vou falar não, que isso é covardia. O fruto do Espírito é... temperança, domínio próprio, etc. Fé, gozo, longanimidade, paz, mansidão. E ele diz, contra estas coisas não há... Amém. Então, estamos entendidos? Bem e mal? Ah não, eu sou bonzinho. Depende para quem você é bonzinho, né? Entendi. Isso me faz lembrar aquele texto que fala que tem fé e impossível agradar a Deus. Porque 11:1. ser agradável, né? Não, é Hebreus 6. Se você não crê em Deus e tem a fé, você não está agradando a Deus por mais que faça boas coisas. Não, mas isso também lembra o texto de Coríntios que eu preguei domingo, Coríntios 13, versos 1, 2 e 3. Ainda. Ou de nada, né? De nada. É melhor o de nada, né? Porque ele diz ainda, ele diz de nada. Porque se for pensar no ainda, o Abacuque também diz 3 vezes. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê seu fruto, ainda que não haja boi na malhada. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Esse ainda é santo. Mas aquele ainda da carta aos Coríntios é o ainda do nada, né? É o ainda do nada. Tu não é nada, ainda. Ainda que eu fosse o homem de ferro, nada. Ainda que eu fosse o super-homem, não é nada. Ainda que eu fosse o Hulk, também não é nada. Ainda que eu fosse todos os Vingadores, também não é nada. Pronto, acabou. Isso. Fale alto. Eu estou dizendo isso porque o povo da internet reclama que a gente fala baixo, aí diz, pô pastor, não dá para pedir o povo lá da sua igreja para quando for tirar dúvida no estudo? É sério, teve gente que já mandou para mim falar mais alto para a gente saber. Isso. Fala aí, querida. Mas não mesmo. Efésios 2, 8 e 9. Isso. É por isso que eu falei para fazer a distinção entre bem e mal. Porque se fosse para fazer a distinção desta forma, seria entre bom e mal com U. E não entre bem e mal. Tá certo? Entenderam, né? Isso. Então ele diz, por que eu disse? Eu falei, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, no que o texto está dizendo. É bem e mal. Não é bom e mal. Não é ser bonzinho. É fazer o bem, mas tem que estar pautado em Deus, sendo conduzido pelo Espírito. Ele não disse que nós somos o tabernáculo? Não é isso que ele está discutindo? É ou não é? Senão seria contradição. Então, mais uma vez, o texto prova aquilo que nós estamos falando. Ou, melhor dizendo, agora eu vou gastar, corrobora, reverbera, ecoa,
Vou mandar daqui a pouco. Verso 11. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos, o que é? Procuramos persuadir os homens. Persuadir o homem com o Evangelho, com a palavra, com as verdades divinas. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, ele diz o seguinte: eu conheço o que Deus é, eu sei o que Ele faz, eu sei o que Ele vai fazer. Então, em função do que eu sei, eu procuro. A gente faz isso? Peraí, só uma pergunta. Quem conhece o temor do Senhor? Aqui. Eu conheço, gente. Ninguém conhece aí, não? Eu conheço. Agora, se você vai persuadir os homens, é outra história. Tu pode estar na primeira fase. Está precisando chegar na segunda. Entenderam o que eu estou dizendo ou não? Entenderam o que eu disse ou não? Entenderam? Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. Mas a Deus já somos manifestos. Deus já nos conhece? Sim. Sim. Eu quero fazer que os homens se tornem conhecedores de quem? Mas ele já? Isso. E espero que também nas vossas consciências sejamos... Aí já é uma questão pessoal. Ele está dizendo o seguinte: eu espero que Deus sabe quem eu sou, ele está dizendo. Mas vocês sabem quem eu sou? Estão entendendo? Aí ele já estava arrogando do povo respeito, reconhecimento. Porque o povo de Corinto, o que estava fazendo com ele? Rejeitando o apostolado dele. Lembra que na primeira carta aos Coríntios ele diz lá que ele era apóstolo, que ele tinha recebido da parte de Deus, que ele tinha estado diante de Jesus? Lembram disso? Vocês esquecem com rapidez incrível, cara. Caramba. Não esqueçam, palavra é arma, arma é poder. Se tem a palavra, tem poder. Todos se calam diante da palavra, mas se não sabe a palavra, vai ficar de quer, de lero. E palavra do homem não vale nada, mas a palavra de Deus é poderosa para cumprir os seus efeitos. Diz Hebreus, capítulo 4. Está lá. Eu digo o texto e o capítulo, você vai lá e procura. Porque se eu disser que é o 32, fica fácil. Vamos lá. Todo mundo entendeu? Mas é isso que ele quer provar. Ele está querendo mostrar para eles que ele é servo de Deus e que ele tem autoridade para estar dizendo aquilo. Ele diz, eu entendo o temor do Senhor e eu procuro persuadir os homens. E ele diz isso para todos nós, para que nós façamos igual. Aí ele diz, a Deus já somos manifestos, ou seja, eu sei que Deus me conhece, eu sei que Ele sabe quem eu sou, e espero, pelas circunstâncias, pela situação que o povo estava vivendo, pela rejeição, podem ler Hebreus capítulo 13, que Hebreus diz lá, amais, respeitai os vossos líderes, os vossos pastores. Leiam lá, está escrito. Não, vamos ler Hebreus, agora vamos ler, já que eu falei, vamos ler. Capítulo 13 de Hebreus, lê também, todo mundo lendo, isso. Hebreus capítulo 13, está escrito lá, que ele manda respeitar os líderes, ouvir os líderes, tratá-los com respeito, não levá-los à ira. Quem achou? 13, isso aí eu não sei. 13, 7. Atenta aí para o texto. Psh, qualquer dia eu vou pregar. Vocês sabiam que o pessoal nunca pregou nesse texto? Eu vou pregar. Eu não vou falar de mim, eu vou falar dos líderes. Eu não sou o dono do mundo, mas sou eu vou falar de mim para que a igreja um dia entenda isso aqui. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. Tem mais texto ainda. Tem mais. Tem mais. Dá uma olhada aí. 17. 17, pelo menos esses aqui já vão sair daqui hoje conscientes. Obedecei a voz. Olha, eu gosto mais dessa palavra. Obedecei.
a vossos guias, sendo-lhes, essa então é melhor. Essa é melhor. Sendo-lhes, porque velam por vossas almas. Tem gente que não vela coisa nenhuma. Mas os que velam deveriam ser respeitados e deveriam ser obedientes. Mas isso não acontece. Porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas, para que o façam com alegria e não gemendo. Aliás, tem dia que eu gimo, não, eu grito. Porque isso não vos seria útil. Não vos seria útil. Eu vou pregar. A ficar irado. E dentro fica. Hoje não tem mais isso. Graças a Deus. Isso não existe. Não. Ou homem de fé. Ou homem de fé. Volta aí. Volta aí para o texto. Obrigado. Voltou para o texto. É. Tá aí. Não, volta para o 12. Para o 12. Não. É o 11. Esse está querendo que eu vá embora logo para casa. Portanto, conhecendo o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, mas a Deus já somos manifestos, para Deus ou diante de Deus. E espero que também nas vossas consciências sejamos manifestos. Ou seja, espero que vocês me respeitem como apóstolo, espero que vocês me reconheçam como homens de Deus, espero que vocês entendam esse processo de serem submissos a mim pelo fato de ser líder de vocês. É isso que ele quis dizer. Ficou claro? Perfeito. E façam assim. Verso 12. Ué, está escrito. Está escrito. Isso. Vamos lá. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes por nossa, a fim de que tenhais resposta para os que se gloriam na aparência, e não... Bora, explica o texto. Imagina você acordando 7 da manhã e fazendo uma devocional. Nem escovou os dentes, ainda está com aquele cheiro, aquele bafo, e vai ler o texto. Isso. Ele não se vangloria, ele não se ensoberbece, ele não é jactante. Certo? Isso, está indo bem. Isso. Psh. Isso. Exato. Exatamente. Eu não vou mais dar referências. Ele não tinha acabado de dizer que ele queria o respeito deles? Não tinha? Isso é a continuidade. Na verdade, essa parte do verso é a continuidade do que ele vinha dizendo. Ele diz o seguinte, ele falou, ó, vocês precisam me entender o que eu sou e aceitar o que eu sou. Eu não preciso mais dizer das minhas qualidades, eu não preciso mais falar do que eu sou, para que vocês saibam que eu sou. Entenderam? Ele diz isso, não damos mais ocasião de vos gloriardes por nossa causa, a fim de que tenhas resposta para os que se gloriam que enchem, que se enchem, que contam vanglórias, que contam vantagens, que falam, mas não fazem. Olha o que tem hoje, gente vendendo a imagem, vivendo de aparência. E ele não está falando só de crente, não, porque crente aparente tem muito. Ele está falando de líderes aparentes. Não está falando de pessoas. Ele está falando daqueles que dizem, mas não fazem. Isso tem uma expressão no Novo Testamento, lá em Jesus falando em Mateus, acerca dos fariseus, ele chamou os fariseus de sepulcros, bonitos por fora, cheios de ossos por dentro. Era exatamente isso aí. Eram aparentes. Bonitinho, você olha assim para a pessoa, né? Tu olha assim, ó, eu digo lá em casa constantemente, falando para a minha família, né? Primeiro, dificilmente quem não me conhece não diz que eu sou pastor, até pela minha maneira de ser, porque eu não vendo imagem, não vendo.
Não, por favor. Por favor. E também não ando com auréola de santidade. Isso é um absurdo. Aí, qual é a tua vida? Pô, o cara é caloteiro, o cara é falso, mentiroso, falastrão, mexeriqueiro, o cara acerta as coisas e não cumpre, paga, deve e não paga, cheio de dívida com Deus e com os homens. Aí vende uma falsa imagem de santidade, vende um... Meus irmãos, eu sou ser humano como outro qualquer, estou no mesmo nível de todo mundo. A única diferença, sabe qual é a única diferença? A única diferença é que eu tirei na loteria celestial, desculpa aí. Um dia eu estava sentado num banco, num domingo de manhã, e aí o Espírito pairando ali, agindo por ordem divina, disse, escolhe um no meio para ser o meu servo, para me servir. Aí Deus olhou assim e falou, vou pegar esse magricelinho. Botou a mão e disse, é você. Porque foi assim que aconteceu comigo. Eu estava sentado num banco, domingo de manhã, do lado esquerdo, assim, num culto de missões, e de repente eu mal sabia quem eu era na face da terra, não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Eu tinha 4 meses de convertido. 4 meses. Aí simplesmente eu estou ali sentado, na hora do apelo, sinto aquela coisa boa, rapaz, gostosa assim, e eu senti literalmente a pergunta lá na frente. O senhor, o missionário da África, com 70 anos, disse, a quem enviarei, quem há de ir por nós. Ele pregou nesse texto. Aí ele falou, irmãos, eu estou muito velho, eu preciso de alguém no meu lugar, preciso de alguém que ame missões. Quem vai? Mas eu estava sentado assim, cabisbaixo, 53 quilos, sei lá, quase passando pelo buraco da agulha. Aí literalmente foi isso que eu ouvi. É você, levanta. Aí eu olhei para a irmã que estava do meu lado, falei, pô, não pode ter sido ela, porque ela também estava séria. É você, levanta. Aí eu olhei para ela, aí ela se assustou, porque quando eu estava cabisbaixo, aí eu olhei e falei, sou eu. Aí ela, eu quem? Aí eu falei, esquece. Aí fui lá para frente, e quando eu fui lá na frente, chorei igual um doido. Eu chorava e eu não sabia nem porquê, eu também não conseguia frear o choro, queria parar. Para. Eu falei, eu não consigo, estou descendo a ladeira do choro. Ninguém conseguia fazer eu parar. E a partir daquele dia eu descobri, era aquilo mesmo, Deus queria, e graças a Deus que Deus queria. Graças a Deus. Eu nem sabia o que eu era, o que eu estava fazendo ali, mas eu sabia que Deus queria. Depois que eu fiquei sabendo que Deus queria, aí foi uma delícia. Foi uma delícia. Pronto. Aí eu estou aqui. Olha que beleza. Vamos lá. E quando Deus quer, não tem jeito. Deus quer e eu sou muito feliz porque Ele quer. Dúvidas até aí? Lê aí, Simone, a sua. A gente deve ter falado, tudo isso que a gente falou deve estar aí, né? Vai ler aí, por favor. Não estamos querendo nos elogiar a nós mesmos outra vez para vocês. Isso. Pelo contrário, queremos lhes dar motivo para terem orgulho de nós, a fim de que tenham o que responder aos que se sentem orgulhosos por causa da aparência de uma pessoa. Isso. E não por causa do que ela é. Do que ela é. Exato. Tudo que a gente acabou de falar. Amém? Então não estamos falando heresia. Verso 13 é o último verso da noite. Paulo estava doido? Paulo estava doido? Hã? Paulo estava doido? Estou doido? Não. Estava lúcido. Mas isto aqui era fruto de quê? Do conceito dos outros. Eram os outros que o viam como louco. Amém? Eram os outros que o viam como louco. Eu já disse aqui, eu disse quarta-feira passada, se não me falha a memória, que se Paulo fosse membro da Igreja Batista da Vitória, a maioria dos crentes aqui já teriam pedido a exclusão dele. Foi quarta que eu falei, não foi? Já teriam pedido a exclusão dele mais de uma vez. Mais de uma vez. Por quê? O primeiro ia dizer assim, o fofoqueiro silente, né? O fofoqueiro silente é aquele que fala entre os dentes. O bichinho azarado. Aí chega a notícia aqui, pastor, aí, irmãos, essa mania que eu tenho, né? Viram o irmão Paulo? Aí o gaiato querendo ganhar ponto. Eu fiquei sabendo que foi pego mais uma vez, foi preso. Aí a igreja, aí o do lado, que não tem o que fazer.
Isso não presta, né, rapaz? Não vale um tostão. Aí foi preso onde? Sei lá, ele estava voltando aí, tinha viajado lá para Gália, voltou e estava indo para a Itália, lá para Roma. Foi preso no meio do caminho lá, estava entrando no templo, quando saiu foi preso. Aí os outros, como se dissesse, sabia. Crente roda de ferro. Aí, para onde foi? Vou explicar. Roda de ferro é aquele oficial que entra, que faz curso superior e entra. Não é aquele que vem de escola. É roda de ferro. Aí o cara diz, pô, alguém dá notícia de Paulo? Aí, pastor, no domingo seguinte. Aí o outro já vem afoito. Ah, eu li no Jornal Extra essa semana. Saiu no meia hora, eu estava dentro do trem lendo. Aí, sabia que ele estava no navio? O cara é tão azarado que o navio naufragou. Aí o outro diz, então tu não leu, eu li no Globo de domingo. Além de naufragar, ele ainda ficaram numa ilhotazinha lá, ainda foi picado por cobra. Só ele que a cobra quis. Aí o outro, Santarrão dá uma cotovelada no outro e diz, está muito mal diante de Deus, tudo dá errado na vida dele, precisa confessar os pecados. Ó, naufraga, é preso, é picado por cobra. O que falta agora acontecer? Aí passa um mês, a notícia chega a galope, né? Aí, pastor, lembra de Paulo? Está preso, está lá, Bangu 5. Aí eu já fiquei sabendo que ele vai mandar uma carta para cá, e todo mundo, recebe não, pastor, recebe não. Irmão, vamos visitar Paulo. Eu não vou. Rapaz, o pior que é assim mesmo, cara. O ser humano, ele age assim, ele é impressionante. O ser humano é assim, cara. É assim. Entendeu? Paulo era taxado de louco. Paulo era taxado de sem juízo. Essa expressão que Paulo está usando, se enlouquecemos, não é porque ele de fato se achava um louco. É porque as pessoas achavam-no um louco. Aí ele responde para elas, se eu enlouqueço, é para Deus. Se eu me conservo com juízo, é para vocês. Aí você vai dizer, onde é que ele tirou isso? Está lá no capítulo 3 da primeira carta. Quando ele escreve que as coisas loucas são para Deus. E as sábias são dos homens. Ele pega os loucos, ele pega os sábios e confunde na sua sabedoria. Está escrito lá no capítulo 3, se não me falha a memória. Não é isso? Vê se não está no capítulo 3. Da primeira carta. Ele torna as coisas sábias, loucas, e as coisas loucas, sábias. Vê se é isso. Tem um texto aí. Oi? Mas é esse texto, é esse aí. Tem um texto aí, no capítulo, é na primeira carta. Eu acho que é o capítulo 3. Vê aí. Isso, está aqui, ó. Foi por isso. Porque eles estavam chamando-o de louco. Amém? Está aí, é o 3,18. Primeiro aos Coríntios 3,18. Vamos parar por aqui? Vamos? Para a gente ir para casa? Olha só, semana que vem, posso 14 aí, só para vocês enxergarem o enfoque dele, do 14. Passo 14. 14. Aí. Amém? O texto é lindo. Mas porque vamos entender a expressão, aliás, magnífica de Paulo, né? Ele disse, se um morreu, logo, mas que morte é essa? Deveria ser. Semana que vem vocês voltam já sábios desse texto, já doutores desse assunto, para a gente discutir o verso 14 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Tá bom? Aí semana que vem a gente deve consolidar o capítulo 5. E aí a gente entra no capítulo 6
ele já vai dar um outro enfoque, já vai falar de outra coisa. Semana que vem, semana que vem. Deixa para lá. Semana que vem. Vamos ficar de pé? Semana que vem, semana que vem. Semana que vem. Vamos lá. Amanhã, dia 6, nós teremos, se não me engano, acho que 1 ou 2 pessoas aniversariando. Amanhã é a Cris. A Cris. Tá bom. Amanhã é a Cris que estará aniversariando. Deem uma ligada, mantenham contato. Lembrar de algumas coisas. O irmão Dilson, que vocês não devem lembrar, o irmão Dilson vem com a esposa, senta sempre aqui na frente, mora ali Isso, da moto, o caminhoneiro. Ele foi operado, passa bem, tenho falado com ele, está passando bem. O pastor Ailton está se recuperando também de uma cirurgia que fez na arcada dentária. Não é isso, Lucas? Então, pessoal visitar, dá uma ligada. Pede, inclusive, para ele dar uma olhada, não sei se o celular dele está ativado, eu estou mandando várias mensagens, mas ele não responde. Eu estou querendo saber como é que ele está, e ele não fala, talvez o celular esteja desativado. Mas vamos colocar diante de Deus essas questões, orar ao Senhor, pedir a bênção. Sábado, nós vamos ao sítio. Sábado de manhã. Outra coisa que eu queria falar para vocês, para encerrar aqui esse momento, eu estou cortando, vou cortar, tá? Vou cortar não porque eu quero fazer, mas porque quando eu vim do Haiti, Deus me veio falando comigo sobre isto. A gente vai tirar algumas atividades dos sábados que estão previstas no calendário, que não sejam tão expressivas. E eu gostaria que, já a partir de sábado, nós começássemos a pensar e convidar amigos, irmãos aqui, para montarmos aí um churrasco na casa de alguém, divide, coteja isso, dá R$5, R$10, colhe de cada um, e vão para a casa das famílias e fiquem lá. Nós vamos lucrar muito mais do que se fizermos determinadas coisas aqui que a gente tem feito que não dá resultado nenhum. Então vamos marcar, isso é uma ordem pastoral. Coloca aí Hebreus, capítulo 13, verso 17. Hebreus 13, 17. Isso. Se os outros não vão obedecer porque não estão aqui, vocês são obrigados. E está escrito. Obedecei a vossos, sendo-lhes, porque velam, como quem há de, para que o façam com. Então, se querem me ver felizes, se reúnam nas casas, promovam um churrasco para não ficar gemendo. Estou adiantando. Todo mundo entendeu o texto? Entenderam? Entendeu, Francis Douglas? Amém. Então, olha só. Os sábados que nós vamos retirar do calendário, marquem. Entre famílias, liga para o fulano, fala aqui no domingo mesmo. Irmão, vamos lá, vamos fazer lá em casa. Vamos comprar lá, a gente mata um gato. Isso. Shhh. 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 Isso. É verdade. Queridos, você sabe por que Deus colocou isso na minha cabeça? Peraí pessoal, eu passei 6 meses no Haiti. Em 6 meses, eu vi cristão, eu tive que falar, chamei os crentes lá, eu falei, vem cá, a gente vai passar 6 meses comendo carne que os ímpios fazem, quando eles bebem cerveja, a gente fica lá, sem saber o que fazer, comendo carne? Vem cá, a gente não tem iniciativa não? A gente não consegue? Tá bom. Vamos fazer. Aí acho que eles ficaram com medo, não porque eu era pastor, mas porque eu não sou pastor deles, que eu era capitão. Ah, capitão, então a gente vai fazer. Aí os crentes se cotejaram, vamos lá, fizemos, e convidamos os ímpios para participar conosco do churrasco, para ver que a gente também sabe fazer churrasco, e para ver que a gente também sabe beber refrigerante. Pô, caramba, com crente tudo é ruim, cara. O crente é cheio de má vontade, é cheio de remorso, é cheio de não sei o quê, é todo rançoso, e o ímpio está lá. 6 meses que eu passei, era churrasco que eles faziam, sexta, sábado, e eu estava onde? Lá no churrasco deles. Eles já sabiam que eu participava, chegava para mim, aí capitão, vai, falei, coloca meu nome. Aí todo mundo, o crente, ninguém queria fazer, eu falava para eles, não vou fazer não, põe meu nome. Às vezes eu nem aparecia lá porque eu não tinha tempo, mas eu colocava meu nome, pagava. Põe lá meu nome que eu estou lá no churrasco. E já chegava na farra. E aí, galera? E tome comer carne.
Enquanto vocês falavam comigo ao telefone, mandavam mensagem, eu estava lá. Elaine dizia, caramba, eu só falar contigo, tu estava em churrasco. Sexta e sábado, churrasco direto. E eu estava em todos eu estava. Às vezes tinha 2, eu pagava num e ia no outro. Falei, deixa lá, porque seu passagem já está garantido, eu como. Caramba, faz isso, pô. Vou tirar do programa. Eu vou ficar dentro de casa, olhando para os meus cachorrinhos. Pelo amor de Deus, pô, não seja egoísta. Não seja egoísta. Não seja egoísta. Se reúne domingo, amanhã já liga para o irmão. Aí, vamos lá? Vamos fazer? 5 mil reais, 10 mil reais. Cadê o texto? Tiraram por quê? Vamos lá, pessoal. Então, pô, abre lá, abre a tua casa, convida os irmãos, vamos para lá, bater um papo, coloca uma música, vamos ouvir um louvor, vamos comer um churrasco, vamos assar uma carne, vamos bater um papo, trocar uma ideia, conversar sobre a palavra, conversar sobre as coisas, não falar mal de ninguém, mas falar mal da palavra, falar da palavra. Amém? Amém? A gente vai lucrar muito mais. Quantos são favoráveis a isso? E se não forem, são pecadores, porque eu estou falando, está escrito lá, são os vossos guias. Mas no outro apareceu. Então, amém. Vai melhorando, pô, já ganhou fama, agora vai. Amém. Pois é, vamos lá, sábado. Sábado eu vou ao sítio. Se tiver uma casa vendo um churrasco, por favor, me avise que eu quero participar. Amém? Amém. Se quiser, eu estou pronto aí, é só me chamar que eu vou. Tá bom? Vamos orar. Isso. Vamos orar então. Vamos lá, vai ter um paraíso, rapaz. Vamos orar? Pessoal, retiro. Tem gente que colocou o nome e não pagou nem a primeira. Paga, não dá calote. Eu te coloco no SPC de Deus. Vamos lá. Oremos. 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 Lucas, por favor. Pode. 100 pessoas. É. Excelente. É porque eu estou falando isso para eles, por quê? Porque, caramba, dá trabalho. Eu levei 1 ano e 6 meses por 3 vezes, para cada um. Aí eu chego aqui para meia dúzia que ninguém está nem aí para o basquete, para ministrar essa, pode parecer brincadeira, mas aqui é fácil. Agora, Apocalipse dá trabalho, dá muito trabalho. Aí eu ficar aqui, falando para 10, tá tudo bem, são 10 de boa vontade. Mas não, eu quero comprometimento. No mínimo 100. No mínimo 100. Eu quero começar o estudo todos os dias com 100. Estão atendendo o que eu estou dizendo. 100. Não abro mão. Então, se você vai convidar 100, não convide 100. Convide 150. Porque 100, se não for 100, eu quero a relação pronta. Falei para elas, é o que elas estão fazendo. Vão anotar os nomes, para que haja comprometimento. Eu quero ensinar a palavra. Mas não quero ensinar a palavra quando você quiser, quando for o que você achar. Assim também não tem graça, senão eu vou ficar me matando para 10. Vale a pena? Vale. Mas eu poderia alcançar 100 ou vou alcançar 10? Não vou. Vou para 100. Meu número é 100. Só ministro com 100. Tem que estar sentado. Ou em pé, se quiser. Amém? Não, agora o povo vai começar a vir. Tem banco confortável, todo mundo. Oremos. Lucas, por favor, nos eleve a Deus em oração. Não esqueça do Ávila, que é o rapaz que está indo para o Haiti. Amém. Amém.
Que a graça do Senhor, que os favores do Senhor, que o amor do Senhor, que o poder do Senhor, que a unção, que todas as misericórdias que a cada dia são manifestadas e são a causa de não sermos consumidos, e que a condução do Espírito, que a condução a toda a verdade, que a visão dos céus, que a intercessão do Espírito Santo por nós com gemidos inexprimíveis, sejam sobre todos vós, servos do Senhor, aqui e onde quer que haja um servo estabelecido sobre a face da terra. E que todos digam a uma só voz. Amém. Amanhã a reunião do Encontro da Família. Por favor, não esqueçam, em sexta-feira a oração. À noite, sábado, monte. Aliás, sexta-noite, monte. E sábado, sítio. 6h30 da manhã. Por favor. Deus abençoe, dê um abraço no seu irmão e dê carona. Pastor, vamos lá? Dê carona. Dê carona. Dê carona. Tá bom, excelente. Só um momentinho, queridos. Não esqueçam de ligar para Simone e o Renato, que ganharam o neném agora.